Olá, nós vamos hoje iniciar uma conversa sobre o alcoolismo do ponto de vista dos conflitos existenciais. Nós temos falado aqui do programa Direito Social Sistêmico, que é um programa do nosso escritório. No nosso escritório, que nós buscamos, então, na gestão adequada de conflitos, são os meios alternativos ao processo judicial. Esses meios alternativos são a negociação assistida, a conciliação, a mediação e, em última análise, o processo judicial. Esse é um caminho que o Conselho Nacional de Justiça tem recomendado aos advogados, promotores, delegados, juízes, desembargadores, ministros, buscando, então, uma solução pacífica para os conflitos, que é um preceito constitucional. Então, nós nos colocamos aí à disposição para buscarmos aí juntos, também de forma autocompositiva, a solução pacífica de conflitos. Esses conflitos, como já falamos em alguns momentos, eles nascem na nossa intimidade. Então, diante de algum conflito, quando a gente não consegue lidar bem com esse conflito, a gente pode buscar uma fuga através dos vícios, por exemplo. E aí se insere, então, essa observação do campo das causas e do campo dos efeitos, do ponto de vista da espiritualidade, ou do ponto de vista da personalidade, da individualidade, na observação psicológica, ou no campo do direito, então, do respeito aos nossos deveres ou de não conseguirmos cumprir os nossos deveres. E isso pode gerar uma série de desconformidades com a lei ou de comportamentos perturbadores. E como nos alerta a Joana de Ângeles, esses comportamentos perturbadores se apresentam como testes de resistência ao indivíduo humano, ou seja, as nossas provas, as nossas oportunidades de avaliarmos a nossa conduta, o nosso comportamento. E é nessa perspectiva que a gente, então, pode também compreender o alcoolismo. E aí, nesse caso aqui, numa observação mais espiritual, temos o problema da obsessão que se associa ao hábito alcoólico. Vejamos, o alcoolismo é grave problema de natureza médica, psicológica e psiquiátrica, que merece assistência urgente, uma vez que também se apresenta como terrível dano social, e aí, especialmente à família, em face dos prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que opera no indivíduo e no grupo social a que pertence, repetindo, especialmente no convívio familiar. Então, nós vamos ver que é comum a pessoa se dar conta do vício quando já perdeu a convivência familiar, às vezes já perdeu o trabalho, a convivência profissional, em razão da dependência alcoólica. O alcoolismo envolve crianças mal orientadas, jovens em desalinho de condutas, adultos e idosos instáveis, gerando altos índices de intoxicação aguda e subaguda em todos, como consequência da facilidade com que se pode conseguir a substância alcoólica, que faz parte do status da sociedade contemporânea, como de alguma forma ocorreu no passado. Aqui lembramos que alguns países, já se dando conta dos danos que o alcoolismo produz, já trata de forma mais enfática
o alcoolismo como uma doença que precisa ser combatida. E aqui temos algumas das consequências para vários órgãos do nosso organismo, dependendo já do tempo de uso de substâncias alcoólicas, que vão se agravando, né? Mas a raiz das substâncias alcoólicas, do hábito, aliás, como já dito ali antes, nós os encontramos nas nossas impotências, nos nossos limites do nosso conflito existencial interno. Então, a gente, diante das dificuldades, às vezes opta por uma alternativa ao estresse, à ansiedade, aos medos, enfim. E aí buscamos, às vezes, no vício, em algum tipo de vício, uma compensação para a nossa impotência, para as nossas frustrações. Então, o alcoolismo envolve como já falamos, crianças, jovens e adultos, etc. E apresentam-se dois tipos de bebedores. Os bebedores de ocasião, que se permitem a ingestão etílica em circunstâncias especiais, e os bebedores habituais, aqueles que já se encontram em dependência alcoólica. E mais perigosa, naturalmente, a afeição crônica, com boa dose de suporte do organismo, que se desequilibra, veja só, em delírios, quando por ocasião de breve abstinência, ou mesmo por um pouco de excesso em razão da progressiva degenerescência dos centros nervosos. Então, começamos a ver aqui já efeitos patológicos do hábito continuado da ingestão de bebida alcoólica. E aí tem muita gente que vai, mesmo com alguns sintomas de alguma patologia, vai preferir ainda continuar o hábito com as suas justificativas de um hábito social, por muitos considerado, do ponto de vista social, saudável, a bebida alcoólica. Invariavelmente, a ansiedade desempenha um papel preponderante no uso do álcool por causa da ingestão, por causa da ilusão de que a sua ingestão acalma, produz alegria, o que não corresponde à verdade. Em muitas personalidades psicopatas, o álcool produz rápidas alucinações ou depressão, levando, na primeira hipótese das alucinações, à prática de ações criminosas, alucinadas, que desaparecem da lembrança quando envolve a consciência. Então, nós vemos aqui, por exemplo, mesmo em circunstâncias sociais consideradas saudáveis, pessoas próximas, às vezes cônjuges, às vezes pais e filhos, que, em razão já de algum nível de ingestão alcoólica, começa, então, com esses delírios, e aí, não raro, gerando brigas, desentendimentos, desconfortos, por conta, muitas vezes, uma mania de perseguição, já é um tipo de delírio que se apresenta em determinados estados alcoólicos. Então, é muito comum entre os cônjuges as manifestações de ciúme, as manifestações de medo, de preocupações, né? Sem uma causa muito palpável, podemos dizer assim, sem uma base em fatos, mas meramente nas ilusões a que a pessoa já se sente. Então, outras vezes, também temos a necessidade irresistível de ingerir o álcool, oferecendo o prazer mórbido do copo cheio. Caracteriza o dipsomano,
ansioso e consciente da sua enfermidade. Então, o dipsomano aqui é já um estado, podemos dizer assim, uma enfermidade que pode manter relativa abstinência e períodos de grande período, desculpa. O dipsômano, então, é uma enfermidade que pode manter relativa abstinência e períodos grandes de ingestão alcoólicas em verdadeiro ciclo vicioso de que não se consegue libertar, definindo o rumo do abandono do vício. Então, a pessoa já se encontra aqui num estado, vamos dizer assim, incontrolável, irresistível de ingestão de bebida alcoólica, e aí já definindo um estado avançado do vício. Ao lado da dipsomania, que já leva, aí, por exemplo, a estados de depressão ou de graves problemas em razão da abstinência, existe o hipomano. Esse sim se apresenta com pequenas e constantes intoxicações, podendo demorar meses sem beber qualquer quantidade de substância alcoólica, quando se encontra na sua fase de normalidade. Logo, celebrando alegremente o retorno a ela, em algumas semanas de degradação, na qual se apresenta a manifestação maníaco-depressiva, em que aparecem os episódios delirantes. Então, veja que o dipsomano já é capaz até de cometer alguns crimes, e o hipomano começa, então, a manifestações maníaco-depressivas e que aparecem aí, então, esses episódios delirantes. Só que nós falamos, então, das pessoas que acham que bebem socialmente, mas que no curso da ingestão, com a alteração do estado de consciência, vão se ver nesses estados depressivos ou nesses episódios delirantes. Não se pode negar que existe uma herança ancestral para o alcoólico. Descendente de um viciado, ele apresenta tendências a seguir o hábito doentio. Igualmente, há outros fatores orgânicos, como lesões nervosas, encefalopatias, traumatismos cranianos. E veja que aqui vamos destacar um pouco dessa herança ancestral, que, do ponto de vista psicológico, podem ser assinalados como causas do conflito de qualquer natureza, especialmente sexuais, empurrando para o vício destruidor. Aqui nós vamos encontrar, nesses casos, por exemplo, nesse estado alcoólico, alguns estupros, né? O que é muito comum ainda e é uma razão de uma grande preocupação hoje das relações sexuais abusivas nos ambientes onde o consumo de bebida alcoólica é maior, como nos bares, nas boates, nas festas. E aí, lembrando agora, estamos aí em dias de carnaval, né? Esse risco aumenta significativamente. Então, aí temos a timidez, a instabilidade de sentimentos, o ciúme, o complexo de inferioridade, os transtornos masoquistas, que propelem para a ingestão de substâncias alcoólicas como fuga de situações embaraçosas. Então, aí, mais uma vez, tipicamente nos lugares de convivência, onde as pessoas vão à busca de uma parceria sexual ou mesmo de uma parceria afetiva, mas que às vezes entendem necessitar da ingestão alcoólica para o que se pretende, por questões aí de timidez, etc. Algumas vezes para servir de encorajamento e outras para a finalidade de apagar lembranças ou situações desagradáveis. Então, vamos dizer aí, por exemplo, situações em que a pessoa já teve experiências não muito agradáveis nessas tentativas de uma parceria sexual ou
afetiva, repetindo. Sob qualquer aspecto considerado, porém, essas situações apresentam-se mediante altas doses de mau humor, de agressividade, derivados dos tormentos íntimos do paciente, que não foram acalmados. Então, imagina que na iminência de uma parceria sexual, onde a pessoa já, por conta do álcool já perde o domínio do seu sistema nervoso, a pessoa passa para situações agressivas, que é o que tem sido objeto de preocupação aí nos ambientes de grande consumo de bebida alcoólica, nas boates, repetindo, e agora também, aí, mais uma vez, lembrando o período de carnaval, onde esses riscos das agressividades, do abuso, do desrespeito ao não, né, vão aumentando. Então, o dependente alcoólico é portador de compromissos espirituais passados muito grandes, à semelhança de outros enfermos. Começamos, então, aqui a falar dos aspectos kármicos de situações vividas em outras existências. Então, no caso específico, há um histórico anterior, no caso específico do alcoolismo, um histórico anterior em experiência passada, quando se entregou às dissipações, especialmente de natureza etílica, assumindo graves compromissos perturbadores com outros espíritos, que lhes padeceram as injunções penosas, e que não perdoaram o hoje alcoólatra. Então, veja que aqui nós começamos uma complicação do alcoolismo de natureza espiritual. Vejamos. Esse espírito vingativo de outrora, agora desencarnado, que encontra o reencarnado numa situação de hábitos etílicos, estimulam-no à antiga debilidade moral, a fim de o consumirem na alucinação, nos delírios, né? Ao tempo em que também participam das suas libações, dando prosseguimento aos desafios que a ausência do corpo já não lhe permite. Então, o desencarnado ele vai passar, como vamos ver aqui na frente, a uma situação semelhante ao que ocorre também com o tabagista e o drogado, um conúbio vampirizador por parte do desencarnado, que se torna hóspede dos equipamentos nervosos, ou seja, do corpo físico do encarnado, via o perispírito, terminando por conduzir o paciente ao delírio tremens, como resultado de insuficiência suprarrenálica, quando o organismo exaurido tomba em situações de hipoglicemia ou hiponatremia. Então, são problemas já de natureza patológica, e às vezes, como na hiponatremia, de mais gravidade, mas que o que também é percebido nos ambientes de alcoólicos anônimos, esses delírios, como são percebidos, os fenômenos, por exemplo, de apagamento, de esquecimentos, assim como nas problemas familiares, onde a pessoa, no curso do uso da bebida alcoólica, diz não se lembrar daquilo que fez ou que falou, né? E muitas vezes agrediu muita gente. Esse é muito comum, esse ato do obsessor usar o próprio alcoólatra encarnado para suas vinganças, colocando contra as famílias, ou contra o empregador, ou contra ou em situações que vão degradar o alcoólatra, vão causar transtornos fisiológicos e transtornos psicológicos, transtornos sociais. Outras vezes, o desencarnado prossegue na desforra em razão do sentimento ambíguo, veja só, de amor e ódio. Então, se essa parceria de outra existência, por exemplo, foi
o hábito de juntos fazer alguma coisa e acabaram cometendo algum crime juntos, ou alguns crimes, como é o caso, por exemplo, de abusos sexuais, às vezes em parcerias, né, por pessoas no estado alterado de consciência em razão da bebida alcoólica, e aí um vai culpar o outro, e numa situação posterior, numa vida posterior, essa cobrança vai continuar. E aí o desejo de vingança, né? Então, satisfaz, então, nesse ambíguo sentimento de amor e ódio, como as aspirações dos vapores etílicos que o organismo do enfermo lhes proporciona, mas também do ressentimento que conserva embutido no desejo de vingança. Então, a necessidade é uma dependência de sugar do encarnado os vapores etílicos, mas também, e às vezes por essa mesma razão, que ele está escravizado de alguma forma ao encarnado, e aí também então vem um ressentimento e um desejo de vingança. Assim sendo, igualmente entorpecem-se, embriagam-se, mesmo o desencarnado. Veja que também o desencarnado pode embriagar-se pela absorção da substância danosa que o perispírito assimila, enlouquecendo, além do estado infeliz em que se encontra. E aí a razão da dependência vampirizante em que escraviza um ao outro. Isso não só no alcoolismo, também no tabagismo, também no uso de drogas, qualquer substância entorpecente. Nessa situação, tomam da escassa lucidez do hospedeiro psíquico, ou seja, do encarnado, psíquico e emocional, ampliando-lhe o quadro alucinatório e levando à prática de atos abjetos ou mesmo de crimes hediondos. Então, veja que, nesse caso, para o encarnado, a situação é mais grave, porque, tendo alguma lucidez, né, ele vai ter problemas psíquicos e emocionais repetidamente patrocinados pelo desencarnado que se associa, então, ao uso da substância alcoólica. A questão é tão grave e delicada que nem sequer o desencarnado, a desencarnação, desculpe, do obsidiado faz cessar o processo, que não raro prossegue sobre outro aspecto no mundo espiritual. Então, ele vai prosseguir como desencarnado, mas ainda dependente da substância a que se viciou. Então, eu vejo que qualquer natureza é rampa que conduz à infelicidade. Então, a melhor forma de enfrentar o conflito existencial é buscar enfrentá-lo e não fugir dele através do vício. E é isso que nós nos propomos a ajudá-lo através de uma observação sistêmica do conflito existencial. E isso nos permite, inclusive do ponto de vista espiritual, ou magnético, do ponto de vista do magnetismo, etc., dentre outras tantas raízes de ligações que nos levam a vícios. Precisamos de nos observar, de procurar nos entender onde está a nossa fragilidade, onde estão as raízes das nossas frustrações, os gatilhos das nossas frustrações. Você pode nos encontrar aí nas nossas redes sociais, no direitosocialsistêmico.com.br, no Instagram, no @Direito Social Sistêmico, no YouTube, no meu próprio nome, Roberto Esteves de Oliveira, ainda nos nossos contatos aqui no nosso escritório, né, que fica no Edifício Portugal, aqui no centro de Vitória. Então, nós nos propomos a colaborar, então, com a busca do acesso à justiça, né, que nos enseje, então, a sensação de felicidade, de bem-estar, por estarmos com a nossa consciência tranquila, com a nossa consciência em paz. Que a paz esteja em seus sentimentos. Muito obrigado pela sua atenção.